Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar nos assistindo, mas espero que nos assistam. Então, aqui hoje, partilhando a vida com esse casal maravilhoso, que daqui a pouco nós vamos falar. O podcast de hoje vai ser Café com Esperança. A partir do projeto Mano Teles, que também vai ser falado por eles, não por mim. Entendeu? Nós vamos estar aqui partilhando sobre vida, sobre fé, sobre Deus, testemunho, família, histórias, minha gente, histórias. E como eu digo que não é mexer político e não é aqui ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos aqui para mostrar que todos temos um passado e todos vamos ter um futuro. Só depende da forma que nós queremos carregar a nossa vida e as nossas histórias. Queremos agradecer a presença e a audiência de todos, pedir para seguir, compartilhar, enviar para um amigo, dar um likezinho. Nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube, TikTok, estamos em todas as redes sociais. É só procurar podcast Café com. E nós estamos aqui hoje, senhores, com essa mesa maravilhosa da nossa padaria Master Pão. Muito obrigado, Elisa, Fábio, obrigado por estarem apoiando esse nosso sonho. Muito obrigado por esse Cada café. semana tem uma variedade aqui, sempre tem uma coisa diferente. É só luxo, gente. Né? Olha, e nós estamos sendo abençoados toda semana por eles. Falando nisso, a padaria Master Pão esse final de semana estará com promoção, gente. Então corre lá no ponto final do Jacina, do lado da creche, padaria Master Pão. Grazi, eu vou passar a bola para você apresentar os nossos convidados de hoje. Vai lá. Ótimo, né? Eu sou Grazi, né? O pessoal aí já conhece, mas sempre tem alguém que não conhece. Então, sou a Grazi, estou aqui hoje num momento muito especial, muito aguardado por nós, acho que por vocês também, de estarmos aqui hoje tendo esse bate-papo legal sobre uma iniciativa tão bacana que é o projeto Mano Teles. Então, eles vão se apresentar para a gente. Lembrando que, né, nessa apresentação de vocês, a gente queria também que vocês falassem assim, um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, como que nasceu essa família tão bonita que hoje culmina com o projeto Mano Teles. Vocês têm certeza? Com certeza! Eu sou Isabela. Meu nome é Romulo. Nós somos os pais da Manu. Para quem não sabe, né? A Manu, ela sofreu engasgo em seguida de uma broncoaspiração, né? E a Manu faleceu tem 6 meses, né? E nós decidimos criar o projeto, né? Para ressignificar a vida da Manu, né? Para dar continuidade na história da Manu, né? Porque a Manu, ela tinha uma preocupação com o outro, mesmo com pouca idade, ela tinha um cuidado com o outro, com os amigos, com os tios e as primas, né? Então, assim, isso chamava muita atenção, né? E sempre muito alegre, eu acho, e que não tem época melhor de começar o projeto com o Natal, né? Que é a época que a Manu mais gostava do ano. Na verdade, ela falava de Natal o ano todo, né? Tinha que ficar explicando que o Natal era só em dezembro, né? E ela gostava muito, até porque a família se reunia. E, né, a gente espera que esse ano a gente consiga, né, se reunir em nome dela, né? Porque como ela gostava, não tem porquê, né? Sim. E ela gostava de participar, de ajudar a tia dela, falar assim, tia dela brincava assim, você me ajuda a organizar o Natal? Ela falava assim, fulano vai trazer o arroz, outro fulano vai levar a farofa. Ela ajudava a fazer a divisão das coisas, né, a organizar. Então ela amava muito o Natal, né? E como eu e o Rômulo nos conhecemos, nós estamos juntos casados 10 anos, né? Mas juntos tem 12 anos. E nós nos conhecemos através de amigos em comum, né, Roma? E foi numa época difícil para ele, né?
Ele tinha perdido o pai dele e depois a gente ficou... ele começou... Nós começamos a namorar, né, Rômulo? E com 3 anos, a gente precisou de um processo, né? Até construir casa e tudo. 3 anos a gente começou a construir e depois a gente casou, né? Em 2014 nós nos casamos, né? E eu lembro que 1 mês depois de casado, eu passei mal no serviço. E quando eu descobri que era uma endometriose, né? Não poderia... Tinha que fazer tratamento. Não poderia, no momento, engravidar, né? Aí descobri miomas e passei por uma cirurgia com o tempo. Fiquei uns 2, 3 anos, né? Em tratamento. E foi, assim, uma situação meio assim, complicada, que a gente estava assim, poxa, será que a gente nunca vai poder ter filho, nem nada? E veio a Manu, né? Em 2018 eu engravidei, fui liberada para poder engravidar, né? E veio a Manu em 2018. Não, desculpa, gente, foi em 2019. E não deixa de ser um milagre também, né? Eu tava pensando exatamente nisso aqui. O primeiro milagre já é a vinda dela. Assim, a Manu era uma criança de pandemia, né? Ela veio na pandemia, né? E talvez se eu pudesse ter... o que aconteceu na pandemia? Na pandemia eu não tinha colégio, nos colégios não puderam funcionar, creche, e Manu chegou a ir pequenininha para uma creche, para eu poder voltar a trabalhar, né? E acabou que, conforme veio a pandemia, nós fomos forçados, né? Eu fui forçada a ficar com ela em casa, né? E se lá atrás eu pudesse ter engravidado, a Manu não teria vindo na pandemia. E eu não teria aproveitado tanto tempo com a Manu, né? Porque eu vi a Manu andar, vi a Manu na primeira era engatinhar, a Manu andar, a Manu falar, Manu... Ensinei muita coisa pra Manu, a gente ficava dançando na sala, a gente fazia... Tudo acontecia na sala de casa, né? A vida dela foi lá. A vida dela foi na sala de casa, tanto que a Manu demorou a dormir no quarto dela. A Manu dormia no sofá. A Manu era apaixonada pela sala. Porque tudo acontecia ali. A gente comia na sala, a gente fazia festa do pijama na sala, nós 3, todo mundo junto. Então, assim, para alguns a pandemia não foi bom, né? Não foi uma coisa boa que aconteceu. Mas hoje eu vejo que na minha vida foi bom, porque eu não teria aproveitado a Manu. Hoje talvez eu teria, né, um sentimento de culpa, né? E eu não tenho um sentimento de culpa. Não carrego isso pra mim, entendeu? Nós não carregamos isso, né? Porque a Manu era uma criança muito intensa, então era tudo intenso com ela. Então... E a gente sabe que os intensos, eles demonstram de uma forma única, né? Os intensos, sim. Eles são... É aquele fogo constante, né? Parece que ama mais, parece que quer mais. Assim, quando ama. E quando não ama, odeia. Ela era, assim, nesse nível. Não, assim, tinha personalidade. Tinha uma personalidade. Mas é isso que é importante. Por exemplo, eu vejo crianças que a gente diz que são aquelas águas de salsicha, né? Que não sabe o que é, que não entende o que gosta, que sabe, tá pela vida. Você viu, o Manu teve 4 para 5 anos organizando lista de Natal, gente. Minha família tem, sei lá, 300 velho. Desculpa aí, tá, família? Se tivesse uma, Manu resolvia na hora, cara. Não, ela era resolvida. É por ser resolvida, por ser papum. Tem que ser o quê? Tem que ser vermelho? Então vai ser vermelho. Pega lá, titia, vamos resolver isso, vamos fazer aquilo. Então, é ser isso, facilita a vida, sabe? Ela é aquela criança que deveria chegar e assim, demonstrar e facilitava a vida, a interação com o próximo e tudo mais, né? Você viu um café aqui, né?
Agora, não tem café com sem café. conta pra gente, então, assim, de tudo, a gente está deixando bem livre para você falar o que você quiser, como quiser, da forma que quiser. A gente já tem bastante coisa para falar. Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast com outro tema, assim, para falar. Então, a gente sabe que, tipo assim, muitas pessoas conheceram vocês pelo que aconteceu com o Manu. Muitas pessoas entraram na vida de vocês. Muitas pessoas se sentiram o que vocês sentiram, né? Porque criou-se uma corrente de oração muito grande. E a Grazi fez essa pergunta exatamente. Como surgiu a família de vocês? E você falou, mas agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Como foi engravidar, viver esse momento? Porque você partilhava com a gente antes que existe uma Isabela antes, uma durante e uma depois. Conta isso pra gente, assim, da Isabela, dessa essência que a Manu deixou em você. Então, eu também sempre fui muito intensa, igual a Manu, né? Quer dizer, a Manu é intensa igual a mim, né? Então, assim, a gravidez foi tranquila, né? Foi uma gravidez... A Manu foi muito, assim, planejada. Eu fiz, assim, tudo, né? Que negócio, chá de revelação, chá disso, tudo foi feito. Foi tudo assim, foi tudo como nós planejamos, né? Do jeito que vocês assim, sonharam, se eu tivesse que mudar, você perguntar pra mim assim, você mudaria alguma coisa? Eu não mudaria nada. Tá? Não mudaria nada desde de quando a Manu foi gerada até agora. Não mudaria nada, porque tudo foi intenso, vivido intensamente, sabe? Né? Foi vivido. Sabe? Tudo com ela foi vivido, desde durante a gravidez, sabe? Isso então, é muito legal. Foi vivido. Foi muito assim. E o mais legal é que as pessoas de perto que sabiam o quanto a gente queria, então eu fui muito paparicada também durante a gravidez. Sabe? Isso é ótimo, gente. Foi muito bom. Papariquem a gestante, porque é muito bom. Papariquem no gestante também, tá, gente? E foi muito assim, foi tudo intenso. Faria tudo de novo. Sim. Passaria por tudo de novo, se fosse tudo igual. E para você, Rômulo, como pai, né? Porque o pai, ele vive tudo de uma forma um pouco diferente. Mas ele também vive, né? Vive. Eu lembro exatamente no momento que recebi a notícia que ia ser pai. Foi até um dia muito conturbado, né? Foi, gente, sabe por quê? Foi assim, eu fui, comprei o body, não achava o body, né? Unissex, né? E por assim, eu falei, vai esse mesmo, escrito rosinha mesmo. Aí eu fui, preparei toda, só minha irmã que sabia. Aí vem ele, você não sabe da maior. Parei o carro, não sei aonde, no acostamento, veio um caminhão, aí lambeu o carro. Eu falei assim, caramba, como é que eu vou contar agora? Estragou toda a minha. A minha performance foi pro chão. Cara, não, aí tinha que ver a notícia do dia. Não podia ser do caminhão. Aí eu falei assim, agora eu vou ter que esperar resolver o carro, né? Aí eu vou fazer o contrário, vou fazer, né? Mas demorei a situação, acalmar, né? Ficar calmo. Assim. Aí fiz, né? Mas assim, aí quando ele viu, né? Preparei tudo direitinho. Aí quando ele viu, o carro ficou esquecido. Né? Tudo muda. É verdade. Tudo né? muda e a percepção de que, assim, cara, agora as coisas mudaram de fato. Agora tá fazendo sentido você viver, você procurar as coisas. Porque assim, até aquele momento, eu tinha saído de uma sociedade, então eu estava recomeçando.
Então, era muito novo. E aí, a partir daquele momento, eu falei assim, não, eu tenho 9 meses para voltar para minha filha. De fato, assim. A Isabela sabe muito bem, foi um momento que muitos não acreditavam, muitos não apoiavam. Dias de pensar, de repensar, de oração, muita oração, de pedir a Deus muita sabedoria, de lidar com tudo aquilo. Mas tinha um propósito, assim, eu pensava muito de fato a família. Ah, eu sou pai, é isso que eu quero, eu sempre sonhei. Ainda mais que já tinha vivido em relação a Isabela, a essa situação toda, do tratamento com ela. E a partir daquele momento, para mim, eu falei assim, não, agora a gente precisa de pai, pegar isso e fazer valer, entende? E a partir daquele momento, para mim, muitas coisas mudaram, assim. A Isabela me conheceu através de amigos, sabe muito bem. Quem me conhece também sabe como que era a minha vida, assim, dia a dia. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, entende? De proporcionar ser pai, ser esposo. E eu lembro que quando minha filha nasceu, a Manu nasceu, foi até um dia muito corrido também, porque o Roberto foi fazer um exame, né? No final da gestação, os médicos estavam desconfiados que talvez a Manu teria uma malformação no esôfago, porque tinha muito líquido amniótico na minha barriga, né? E a criança, para quem não sabe, a criança tem que... Ela engole o líquido e aquilo vai saindo, né? Como se estivesse fazendo um xixi na nossa barriga, né? E a gente só saberia se ela não teria algum problema quando ela nascesse, né? E eu lembro que eu fui apresentada ao pediatra na mesa, né? E o médico falou assim, é uma gestação, né? Uma criança que pode ter uma malformação no esôfago. E quando ela nasceu, eles pegaram ela, mostrou rápido, mas levou ela para dentro para poder fazer um exame, né? E graças a Deus ela não tinha nada, né? Era apenas uma criança grande, né? Porque eles tinham medo, porque ela também era muito grande. A Manu nasceu com 4,220 kg, né? Jesus. E 57 centímetros. Cesárea. 57 centímetros, não, 53 centímetros. Perdoe, mas amém. Então, assim, né? Muita coisa. Então, RN nem usou. Não, nem. Quando começaram a falar que era uma criança grande, só tinha só um macacão só tinha. Por segurança. Por né? segurança. Porque, né? Mas os médicos não erraram, né? Eu tenho uma foto em casa que o pediatra tirou ela assim, né? Não. Parecia um porquinho. Tipo porquinho de sabate. É assim. É interessante. Ela parecia uma criança de 2, 3 meses, né? Ela era muito safa, assim. Ela era uma menina muito safa, né? Então, o que aconteceu hoje eu vejo que aconteceu porque tinha que acontecer. Sabe? Às vezes, muitas pessoas... Foi o que a gente estava falando antes, né? Nós escutamos muitas coisas, nós vimos muitas coisas, né? Muitas blogueiras e muita gente postando primeiros socorros na internet. E foi o que eu falei, né? Com isso tudo, eu aprendi que o que a gente deve postar, a gente deve nos preocupar com o que a gente deve postar, escrever na internet e também com o que falar, né? Porque a gente, às vezes é melhor ficar quieto. Não, assim, a gente fala porque dói, sabe? Você tem que se preocupar com a dor do outro, né? Porque não é porque nós fizemos tudo,
que a gente também, às vezes, no início, a gente perguntava assim, será que a gente fez tudo mesmo? Será que a gente poderia ter feito de diferente? Mas aquele dia tava um dia tão... A gente pensando, né? A gente conversa às vezes sobre isso, né? Tava um dia tão normal, ela tava tão feliz, tava tudo tão bom, o que ela tava comendo, eu cortei, entendeu? Mas assim, eu vou te falar, onde que eu recebi o conforto? Foi na nossa família, né? E no hospital. Porque os médicos falavam, mãe, não se sinta culpada. Mãe, porque tipo assim, tudo é mãe, né? Até no hospital, né? Às vezes pra dar notícia, você fala assim, o Romo falava assim, eu sou o pai. Não, mas eu quero falar com a mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Sim. Né? E isso, gente, não tem nada a ver com o Romo levar o pai, é ruim Não. pai, nada a ver. Eles procuram As pessoas fazem a isso mãe. comigo com o Nicolas. Comigo também, tá, gente? Eles procuram a mãe, né? Sim. E a gente escutou dos médicos. Não importa o tamanho, não importa o que a criança esteja comendo. O que importa é como entra. Entrou da forma errada. Foi parar no pulmão. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas deveriam pensar muito antes de postar coisas, antes de falar coisas, né? Eu acho que vem uma responsabilidade afetiva. A gente fala responsabilidade afetiva, a gente pensa só de enamorados, né? Mas eu acho que numa sociedade, se a gente tivesse uma responsabilidade afetiva com o próximo, responsabilidade afetiva do seguinte, olha só, eu tenho que medir as minhas palavras porque eu tenho que te respeitar. Eu tenho que saber que existe, mesmo com essa fortaleza toda, existe uma mulher que está com o seu pensar, com a sua tristeza, com a sua saudade, com a sua luta, com a sua guerra. E eu tenho que entender que eu faria diferente, então por que eu não faço? Se eu posso fazer, as pessoas gostam muito de ser, abre aspas, hater ou se não coach dos outros. Porque todo mundo tem a vida perfeita. Todo mundo, gente, desculpa agora, mas é um grande desabafo. Todo mundo gosta de falar que tem a vida perfeita. Mas eles esquecem de ver que todo mundo tem problema. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. E se não tiver algum defeito físico, tem chulé no final. No final, alguma coisa tem que estar errada. Entendeu? Porque assim, as pessoas elas querem. Porque eu faria diferente? Faria? E se fosse com você? E se fosse você ali? Eu me coloco no seu lugar. E não, eu não faria diferente. Sim. Eu não faria diferente. Eu me coloco no lugar de vocês e assim, honestamente, talvez eu faria pior. Talvez eu não teria a força que vocês estão tendo de transformar isso, ressignificar esse mover, essa paixão dela, essa intensidade dela. Sabe? Porque assim, não é porque assim, eu tô rindo aqui, o Romo tá rindo, nós estamos aqui brincando, que não esteja doendo, não doa, né? Foi o que eu tava conversando, né? Hoje, os meus colaboradores da empresa já viram eu chorar, né? Ontem à noite em casa eu tava chorando. Às vezes eu choro no banho igual uma criança, né? Igual uma criança mesmo. É chorar assim, chorar de Perder o chão, né? de gritar. Sim. Não é um chorinho, entendeu? Não é aquela lágrima escorrendo e pronto, é chorar mesmo. Aquela lágrima que faz assim, já e tá pronto, tudo não é. É aquela choro que dá doída. Porque Fundo, né? perder um filho, eu falo que eu já perdi mãe, já perdi algumas pessoas, já perdi uma amiga, né? E perder um filho é uma dor inexplicável. Dói a alma, dói. No fim você não sabe assim, gente, eu não sei nem o que tá doendo. No fim você tá pedindo a Deus para tirar isso de você, porque você não aguenta mais sentir isso, porque é uma coisa que parece que vai sufocar. Só que assim, a gente vem aqui para falar de um projeto, né? A gente veio aqui para falar de uma coisa boa, né? Sim. E eu falei assim, quando eu criei o projeto, eu não esperava que fosse ter tanta repercussão, né?
E eu falei assim, se eu conseguir 50 brinquedos, tá ótimo. O resto, eu completo. E também falei assim, também é assim, se for, tem que ser leve. Tem que ser uma coisa leve, igual minha filha era. Exatamente. Se não for para não ser leve, eu nem começo. Entendeu? Eu nem divulgo, porque a intenção de divulgar é para ressignificar a Manu e para ajudar mais crianças, né? Foi o que eu estava falando. De cada pessoa que me segue, né? Tem mil não sei quantos seguidores. Aí a dica, tá, pessoal? Acompanha essa aí. De cada pessoa que me segue, né? Gente, doasse um brinquedo, eu doaria brinquedo para mais de 1.000 crianças. Vamos lá, pessoal. Mas não é o que acontece, tá? Não estou julgando, porque às vezes as pessoas ajudam outros projetos. Tem vários projetos legais, né? Sim. Tem várias instituições, né? Que trabalham só com crianças. O projeto da Manu é um projeto só para crianças, né? Não foi criado só para ajudar crianças. Esse é começamos bem, né? Estamos próximos de conseguir os 300 brinquedos, mas foi o que a Grazi falou no vídeo, né? Poderia ser muito mais, tem muito mais, gente, tem muitas crianças precisando, né? Sim. E com a Manu, eu percebi como que um brinquedo faz uma diferença na vida da criança, né? Com a Manu, eu olhava ela brincar, a Manu era apaixonada por bonecas, né? E eu olhava ela brincar, eu sabia como a Manu era tratada no colégio. Pela forma que ela brincava. Pela forma que ela brincava. Eu sabia como as amiguinhas tratavam a Manu, pela forma dela brincar. Eu descobri, com o jeito que ela cuidava das bonecas, que eu fui a mãe perfeita. Ai, meu Deus. Porque ela cuidava das bonecas, ela falava assim, é minha filha. Mãe, ela não é minha boneca. Ela é a minha filha. E ela cuidava com as bonecas, eu falava assim, nossa, eu sou uma boa mãe, porque o jeito que ela cuida das bonecas é o jeito que eu cuido dela. E isso, nossa, faz o meu coração me dar conforto, sabe? Uma vez eu faço terapia, né? Eu tô aqui, graças a Deus, em primeiro lugar, né? Mas eu faço terapia e a terapia do luto, minha psicóloga perguntou, uma das perguntas mais difíceis que eu recebi nesse período. Ela falou assim, se você soubesse que sua filha iria falecer, você teria tido a Manu? Eu olhei assim, eu fiquei pensando, cara, ela tá. É real essa pergunta? Tá falando de filme? Aí eu falei assim, teria tido a Manu. Não mudaria nada, sabe? Eu falo que a Manu, ela me transformou. A Manu, ela me fez uma pessoa melhor, mais assim, mais amorosa, me fez uma pessoa mais corajosa, tomar umas certas decisões que eu nunca tive coragem de tomar. Um filho é capaz de tudo, né? Eu falo que a Manu, o filho transforma a gente e ela continua transformando, né? E ela eu estar aqui falando, gente, isso pra mim é muito desafiador. Sim. Eu sei, hein, gente? Eu sei, porque ela partilhou comigo antes. É muito desafiador estar aqui, né? E eu falo assim, a mãe que ainda, né, tá aqui dentro, né? Porque tem muita gente que acha que porque a gente perdeu um filho, que a gente não é mais mãe, né? Não, você é mãe pra sempre. Eu sou mãe pra sempre. Nós somos pais pra sempre, né? Vocês aqui estão exercendo a paternidade de vocês. Sim. Porque dar continuidade da maneira que vocês estão dando, eternizando, é lindo. E é uma outra forma de ser pai e de ser mãe.
É outro jeito. E você e ela continua me transformando, né? Então, assim, esses 5 anos, eu falo que foram os 5 anos mais felizes da minha vida, né? E depois do que aconteceu, ela ainda continua me transformando, né? Porque, e eu falo assim, que eu era uma pessoa antes, né, igual que a gente estava conversando, antes de engravidar a Manu, depois eu me tornei uma outra pessoa e hoje eu sou uma outra pessoa. E não tem como eu voltar a ser o que eu era antes, né? E ela ainda continua me transformando, porque eu descobri que eu preciso procurar a santidade. Eu não sou perfeita, sabe? As pessoas confundem, falam assim, pensam que porque a gente frequenta a igreja ou porque a gente tem fé, que eu não posso mais assim ser grossa, que eu não posso mais assim ficar estressado. Mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Nós somos seres humanos, né? E eu descobri que para eu encontrar um dia a Manu, eu já tinha essa visão, mas foi que eu continuo batendo na tecla. Sim. Um filho transforma a gente, né? E ela continua me transformando e eu descobri que para eu encontrar no Manu novamente, para nós, né, para nós três continuarmos juntos, igual como ela disse uma hora antes de tudo acontecer, ela disse para mim, mamãe, eu e você e papai sempre juntos. E para continuar juntos, eu tenho que buscar a santidade. E buscar a santidade não é fácil, né? A gente encontra... É uma meta diária, né? É uma meta diária, é desafiador, porque, né, toda hora parece que num trocinho cutucando a gente assim, ó. É o anjinho bom e o anjinho... Toda hora tem. A gente vê que vem, assim, aquela questão, né, as pragas do Egito, as mulas do carroça do faraó, vem Tudo isso aparece. Aí, assim, então, assim, nós descobrimos, né, juntos, que para encontrarmos a mão num dia, a gente tem que buscar a santidade. Ah, mas vocês vão virar santos? Vocês vão ser os perfeitos? Não, nós somos humanos, em primeiro lugar, né? A gente tenta todo dia ficar mais um pouquinho por dia. ser melhor um pouquinho. Assim, quando você fala das pessoas, né, acharem que por a gente estar na igreja a gente é santo, eu digo muito duas coisas, e vai entrar justamente com o que você falou. Primeiro, a igreja é o hospital. A gente vai lá porque a gente está doente, a gente precisa de um Deus que venha nos curar. Ou porque a gente está sujo, e a gente precisa de um Deus que venha nos lavar, né? E outra coisa sereis sal da terra e luz do mundo. Sal, às vezes a gente precisa ser sal grosso, entendeu? Porque existem coisas que precisam ficar muito bem decididas para a gente caminhar até dentro da igreja. Caminhar na vida, caminhar no dia a dia, porque somos provados até pela falta de palavras, somos provados pelas atitudes. Todas as nossas atitudes são avaliadas por alguém. Sim. Certo? Então, assim... Não, o tempo todo, né? Tempo todo. Hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, parece que a gente está sendo o tempo todo avaliado e julgado, assim, né? Papa tá sorrindo, -5. Para de sorrir, por favor. Cara de choro, tristeza. Não, gente. Jesus, ele já venceu a morte para que a gente pudesse encontrar, para a gente pudesse ter esse caminho de salvação. Então, assim, quando a gente traz esse podcast, quando a gente montou a moção desse podcast, a gente poder sentar e contar assim, cara, você não está sozinho, Isabela, você não está sozinho, irmão. A gente tá, eu falava com Graça que foi a pauta mais difícil de montar. Sim. Foi a pauta mais difícil de montar. Foi a que a gente mais rezou também. E foi a que a gente mais rezou. Aí você fala assim, por quê? Cara, primeiro a gente não quer fazer ibope com a imagem de vocês, o sofrimento de vocês. A gente sente a dor de vocês, assim, real, sabe? A gente tem criança dentro de casa e a gente sabe o quanto isso significa. E quando a gente traz pra gente, dói. E dói aqui. Então, quando você fala choro, aquele choro que sai de dentro, a gente sabe o que é ter esse choro,
sabe? E quando ele está preso, a gente fica sufocado, a gente perde a vida por segundos. Verdade. Né? Então, assim, a gente ficou com medo não, vamos usar o termo, a gente ficou receoso de usar palavras, de tentar de acontecer alguma coisa que fosse para um lado, tipo, que não, sensacionalista, porque a gente não é isso. A gente quer mostrar aqui o seguinte, cara, vocês juntos com a gente, história da Grazi, a minha história, se a gente juntar, cara, é Deus agindo todo dia, toda hora e toda hora. E você falar isso que você quer buscar a santidade para encontrar a sua filha. Isso é muito de Deus. Isso é muito de Deus. Isso mostra uma força que você tem aí e que te gera mais força por causa dela. Aí tem a questão do quanto ela ainda continua te transformando e te dando força. A vocês. Aí me lembra quem? Santa Teresinha. Que os pais depois se tornaram santos. Olha a vida de uma criança como é quando ela é amada, quando ela é desejada, quando ela é sonhada, como ela inspira o continuar, ela inspira outras pessoas a serem melhores. E como... vou falar uma coisa aqui que as pessoas podem dizer, gente, tragédia não aproxima a gente de Deus, não. A gente sempre tem Deus no nosso coração. A gente caminha com Deus, só que a gente vai direto na fonte. A gente conversa com Deus como se ele fosse uma lente. É engraçado que a gente partilhava isso antes aqui, né? Às vezes as pessoas veem alguém, quando acontece alguma coisa na vida de alguém, né? Eu falava com meu esposo, a gente partilhava aqui deles também. Às vezes as pessoas veem assim, isso aconteceu na vida de fulano e tal. É como o Marielle disse, né? O avião não faz sucesso quando ele está voando, quando ele cai, porque aí vira notícia, vira assunto. E a gente falava disso, né? Só que a maneira com que as pessoas vivem após aquele momento que aconteceu, que infelizmente foi difícil, é ali que está a essência da nossa fé. Exatamente. É ali que está a essência. Não, e assim, mas Isabela, ou mãe da Manu, né? Porque nós somos conhecidos como os pais da Manu, né? Vocês, em momento algum, vocês ficaram chateados com Deus? Quem foi no velório sabe, o padre também sabe. Quando nós estávamos lá rezando, o Padre Ives, e ele estava lá falando, estamos aqui te esperando, tá, Padrinho? Você deixa, tá? Convitinho. Eu disse que eu estava chateada com Deus. Eu disse que eu estava chateada com Deus. Mas as pessoas acham que, às vezes, por eu falar de Deus, mas ela em momento algum ficou chateada com Deus, ou ainda não está chateada com Deus. Gente, eu não fiquei chateada, eu fiquei com raiva de Deus. E a gente tem esse momento. Sabe por quê? Porque a gente tem esse momento, ele sabia que eu ia ficar com raiva, ele sabe que eu iria ficar assim. Você. Ele me conhece. Por inteiro. Assim, entendeu? Então assim, é difícil. Porque eu já presenciei, né? Já falei pra vocês aqui que eu já presenciei milagres. Já presenciei milagres na minha vida. Eu já tive providências de Deus na minha vida. E mesmo assim eu fiquei com raiva de Deus. Sim. E como eu falei, né, que nos 2 últimos dias, através de um sonho, depois eu decidi, que a Manu falou que estava bem para mim, ela falou comigo dentro do hospital que estava bem, e eu decidi rezar para que Deus fizesse o melhor. Até esse dia eu estava rezando para que Deus curasse. Que eu curasse. Que ele curasse ela, né? Mas que depois desse dia eu disse, Deus, eu não sei mais como eu pedir, não sei mais o que fazer, não sei mais como rezar. Foi o que eu disse, né? Tem hora que eu falo com Deus como se ele fosse um amigo, um colega, né? Eu também. E eu falo com Deus, e eu falo com Deus assim, né? Aí eu falo assim, Deus, faça o que for melhor para minha filha. E a partir daquele dia, minha filha foi
regredindo dentro do hospital. Como se eu tivesse assim, ela precisasse da minha liberação para poder ir. E foi o que aconteceu. Eu fiquei chateada com Deus porque tinha muita gente rezando, né? Muita gente orando, muita gente ficou decepcionada com Deus. Mas, gente, o milagre ele não vem para todos. Vocês acham que, assim, eu não penso quando uma criança é curada? Bate doendo. Bate doendo. Bate doendo. Vocês acham que quando eu falo assim, cara, por que? Vocês acham que eu nunca me pergunto? Por que a gente nunca se perguntou por quê? Por que eu? Por que com a minha filha? Não que eu desejasse isso para uma filha, eu não desejo isso para ninguém, tá, gente? Porque é uma dor. Eu acho que nada deveria acontecer com criança, né? Depois do que aconteceu, a gente começa a ter outros olhos para outras crianças. A gente vê como que acontece coisas com crianças, né? Afogamento, engasgo, né? Também acontece bastante. Muitas crianças deficientes, muitas crianças com câncer, muitas. Então, assim, não fique chateado com Deus quando acontecer algo. Não carregue esse sentimento, né? Porque você pode até ficar chateado. Uhum. Mas, assim, tudo tem um pra quê, né? Lá no hospital, teve uma médica que disse pra gente assim, vocês não pergunte o porquê pra Deus. Pergunte pra quê. Você não vai ter resposta, mas mais pra frente ele vai mostrar pra quê. Eu ainda não descobri. Não sei se é o projeto, não sei se a função, se a gente está aqui na vida para poder servir, para ajudar pessoas, né? Porque esse é só o início de um projeto. Depois a gente vai falar sobre os outros projetos que a gente já tem alguns em planos, né? Eu dei um spoiler lá no nosso vídeo, né? Porque no vídeo deles, eles mesmos falaram que ia ter outras iniciativas também, porque a gente acha, poxa, surreal. Estamos apoiando todos, conte conosco. E o mais legal assim, do projeto foi que todos os pontos de coletas, as pessoas que vieram até nós, isso foi bem legal. Bem marcante, né? Foi aí bem você marcante. vê que ganha uma outra proporção, né? Ao mesmo tempo, quando você falava, o pra quê? Eu acho que o pra quê ele já está começando a se revelar para vocês. E assim, é uma coisa que você falou, e eu vou voltar nessa tecla porque eu acho sensacional, justamente o vínculo dela com Jesus. Você fala com Jesus, tate a tate, amigo. Quando você briga com seu amigo, o que você faz? Eu solto os cachorros. Eu, às vezes, pego... Eles que lutem. E com Deus eu converso assim, né? E eu tava, né? Você tem que ter intimidade. Assim, eu falo muito, as pessoas às vezes me acham meio maluca, né? Eu sou amiga de Deus ao ponto de chegar e falar assim, hoje eu não vou rezar porque eu não quero olhar pra sua cara. Aí fala assim, nossa, você é rebelde, revoltada. Assim mesmo, tá? Não, tipo assim, não é que eu tô... É porque assim, são tantas batalhas, são tantas tribulações, são tantas dificuldades, que às vezes eu falo assim, quando eu falo que Deus está me confundindo com Chuck Norris, agora eu vou botar o Homem de Ferro aqui também, Mulher Maravilha, vamos acrescentar mais. É porque assim... aqui já é Chuck Norris, Rambo, aqui é Mulher Maravilha, Homem de Ferro, pronto. Assim, é porque assim, ao longo da vida da gente, se você pegar desde o seu nascimento até agora, você tem uma história de vida. Tu tem, às vezes, tribulações, dificuldades, teve que desapegar e abandonar muita coisa no caminho, teve que superar muita coisa. Claro que Deus sempre ali do lado, cuidando de tudo. Aí quando você chega e fala assim, agora, tranquilo, vou respirar. E você começa a afogar de novo e você fala assim, Deus, só me dá mais um suspiro. E você continua, aí você depois vê aquele Haja relax, né? E você vê que Deus estava cuidando de tudo, mesmo na dificuldade. E assim,
Por que eu disse isso? Esses dias eu saí do médico, Grazi sabe, eu fui gravar o podcast, mas tava ruim pra cacete aquele dia, eu tava chata. E fui gravar o podcast, a Grazi, você não tá bem. Eu falei, tô não. Tem o médico hoje, sei que vai dar merda. Sei que vai dar Você não está seguindo os conselhos da Pamela. Desculpa. E sei que vai dar merda não é palavrão, tá? É cocô. E fui pro médico nisso, assim. O médico me detonou. Mas me detonou de uma forma assim tremenda. E a gente que está em busca da solução, de descobrir a doença que tem, quando o médico desacredita de você, é como se você fosse um inútil, você fosse bitolado, maluco, essas coisas assim, sabe? Aí era uma quinta-feira e estava tendo adoração na catedral. Eu cheguei lá e falei assim, eu vim aqui, mas para a gente ter um tete-a-tete. Eu ajoelhei lá e eu falei, Jesus, olha só, o senhor podia ter mostrado nos exames, o senhor podia ter direcionado o médico, o senhor podia já ter me curado, o senhor podia ter feito... E fiz a lista de tudo que ele podia ter feito. Tudo. Mas aquele dia eu só virei pra ele assim, mas eu não vou murmurar, eu tô falando contigo porque a gente é amigo. Eu não gostei. Agora me explica o que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo nada. Eu tô aqui, tô entendendo. Acabou a adoração, do coração amargo, sabe aquela coisa que... Fiquei pra nisso. Aí encontrei uma comadre minha, ela me deu a filha dela, Angélica, recém-nascida, e me fez segurar a criança. Na hora que eu segurei a criança diante da consagração, Jesus só me falava assim, sabe quem é você aqui? É a criança no colo. Só continua. Eu tô cuidando de tudo. Sim. Sabe quando aquela amargura, aquela e coisa... essa parte é difícil. Aquilo vai, porque assim, mas a gente tem que botar pra fora, porque a gente não pode viver num mundo de tipo assim, você não pode sentir. Não, você tem que sentir. Só que você também tem que passar pelo sentimento e ir liberando perdão. E às vezes a gente não perdoa Deus. A gente perdoa todo mundo, menos Deus. A gente não se perdoa, a gente não... tem que perdoar 70 vezes 7. Você já perdoou Jesus? Já perdoou Deus? Já se perdoou? Já se perdoou? Já perdoou? Sabe? Então assim, é bonito você falar que fiquei... É porque é honesto, é verdadeiro, é real, é palpável, sabe? Mostra que a busca da santidade vem pelo realismo, pela realidade, não por aquele conto de fadas, eu vivi 300 anos fazendo isso. Não, você é real, Isabela, você é real, Rômulo. E assim, é tão bonito você sentir isso, a Manu transformando vidas. E cara, a frase que não sai da minha cabeça é justamente... Estamos buscando a santidade para poder encontrá-la. Isso é uma frase tão... Cara... É perfeita. Exatamente. É humana e divina ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, nós, quando passou um mês depois, nós decidimos, né, criar um projeto, né? A gente já vinha com essa ideia, já vinha com essa ideia. Só que o que aconteceu? A gente achou que era muito pra nós. Até que eu falei assim, gente, eu preciso procurar um rumo, fazer alguma coisa, e aquilo martelando na minha ideia, na minha cabeça. E o Romulo um pouco sem tempo, atarefado, né? Quer saber? Vou entrar em contato com a mãe de uma amiguinha da menina que era amiga da Manu, e vou falar do projeto, não sei o que. Eu falei assim, não, eu vou fazer, faço a arte pra você, não sei o que. Depois eu só mostrei. Aí eu ficava assim, gente, será que é muito? Será que eu vou dar conta? Será que ainda tá muito cedo? Será? Mas ficava uma coisa martelando, sabe? Aqui dentro. Eu falei assim, não, vou começar agora. Se não for agora, eu acho que agora é a hora certa. Aí eu falo assim, nós estamos embrulhando os brinquedos, né? Vocês ficam tristes quando vocês estão embrulhando os brinquedos? Não. E tem brinquedo, hein? Aqui onde a gente está gravando tá cheio. Não ficamos tristes. E a gente você fica triste? Essa criança quando recebe esse brinquedo. Que você entrega, né? Cara, você não sabe o que te espera. Você não sabe o que te espera. E às vezes assim, você não fica triste quando você vê uma criança? Aí eu falo assim, gente, eu tô igual
igual a Nazaré, sabe? Se eu pegar uma criança, eu não sei, eu tô pra ir no orfanato, né? Pra entregar os brinquedos. Eu falei assim, cara, se eu chegar lá, Vai sair de lá com 5. eu vou sair de lá muito triste, porque eu não vou poder sair com uma criança de lá, né? Porque não é assim, né, gente? Não é assim que funciona. Pegou, levou, não dá. Pegou e levou, né? Criou conexão e levou. Não é assim que funciona, só funciona na televisão. Vasculhem o saco do que o Papai Noel vai estar levando os brinquedos, pra ver se não vai conseguir com criança. Então, tipo assim, é a vontade que dá. A gente só sente mais quando a gente encontra, assim, um amigo com um filho que convivia muito. Dói. Dizer que eu não dói é mentira. Vou estar mentindo pra vocês. Dói quando a gente olha, por exemplo, no Instagram e vê uma criança que o dentinho caiu. O Instagram e vê uma criança que está aprendendo a escrever da mesma turminha dela. Dói, porque você pensa assim, poxa, minha filha podia estar aqui fazendo isso. Minha filha podia estar aqui assim. A projeção do futuro. Dói a projeção do. Dói você, porque, tipo assim, as pessoas não fazem por mal, mas acabam comentando, poxa, eu vou levar meu filho para fazer tal coisa. Às vezes não é passear ou alguma coisa assim, mas tipo assim, poxa, eu levei ela no médico, não sei o que, aconteceu isso. Dói não ter o que falar, sabe? Dói não ter o que partilhar. Sim. Mas com as outras crianças que a gente não conhece, não dói, não. Sim, eu entendo. Sabe? E é engraçado, assim, que eu vou partilhar uma coisa agora com vocês que eu acho que eu nunca falei com você. Nas trocas de áudio que a gente tem, nas conversas que a gente tem, eu sempre procuro gravar sem as crianças estarem perto. Teve um dia que eu fiquei a manhã inteira para conseguir te responder uma mensagem, porque toda vez que eu começava a gravar, começava um gritar, um chorar, um chamar e tal, não sei o quê. E eu até falei isso com vocês, foi o primeiro áudio que a gente se enviou, né? Que a gente, assim, nós estudamos juntas, né? Oitava série, depois ensino médio, e depois a gente se reaproximou. E foi engraçado porque eu vinha numa sequência de partilhar muita mensagem motivacional no meu Instagram, que eu dizia que era primeiro para mim, depois para as outras pessoas. Porque eu estava precisando ouvir aquilo ali. E eu não tinha quem me dissesse aquilo ali. Então, quando eu achava uma palavra que me confortava, eu partilhava. E uma dessas palavras, a Isabela foi e me mandou uma mensagem. Falou assim, poxa, essa palavra que era que eu precisava ouvir, e a gente começou a conversar daí, né? Aí, nessa coisa toda, eu tive um sonho com eles também, que se Deus quiser, esse sonho vai se concretizar, vocês vão ver, né? Mas, assim, deles dando um testemunho deles, e eu creio que realmente vai ser um momento, assim, que Deus vai preparar com muito carinho. Mas, assim, eu sempre falei com a Isabela, assim, eu sempre converso com você com muito respeito. Com muito respeito pela dor de vocês. Porque às vezes falta respeito das pessoas. As pessoas às vezes têm que respeitar o momento que o outro está passando. Seja uma perda, seja uma doença, seja o que for. Às vezes as pessoas não respeitam, às vezes elas querem que você faça do jeito delas, na hora delas, que isso aqui atravesse do jeito delas, e não é. É do jeito de vocês, é da hora que Deus for moldando vocês para poderem passar por aquilo ali. Sim, E assim, mas as pessoas, às vezes, muitas das vezes, não sabem o que dizer. Sim. Sabe? Às vezes nem entra em contato e às vezes a gente sente falta porque poderia. Fulano não entra em contato. Podia perguntar assim: oi, Como é que você tá? Como é que você tá? Mas a gente não faz por mal porque não sabe como agir, né? Não tá nem preparada, talvez, para ouvir Não tá a nem resposta. preparada pra. Talvez. Porque existem muitas pessoas que... Você já parou pra perceber que, assim, a gente quando encontra alguém na rua... Oi, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa já tá a 300 metros de distância porque ela não espera. Aquele papo, como é que você tá? Papum. E, tipo, tem tudo sido tão rápido que, assim... Eu chamei a Grazi de coach, mas, assim, muitas vezes a palavra dela, ela me mandava também, tocava aqui. E quantas forças a palavra motivacional que era para ela, dela para ela mesma, não tirou da força. Assim, eu percebo muito assim, quando eu encontro até a mãe de algum amiguinho da Manu, né?
ou alguém que tem algum um filho, mas eu encontro sozinha às vezes na rua assim, aí eu pergunto assim, e aí, tudo bem? E aí, como é que tá fulano? Eu pergunto do filho, né? Aí a pessoa assim, tá bem. Aí, tipo assim, aí você vê assim, cara, a pessoa tá sem graça porque ela não tem como perguntar mais sobre a Manu, sabe? Mas assim, não é uma coisa que isso não me incomoda. Sim. Sabe? Porque eu Então, gente, ó. eu sempre vou perguntar. Por Hashtag fica a dica de novo. Eu sempre vou perguntar sobre sobre os filhos, sobre as crianças, sobre. Sempre vou perguntar, entendeu? E voltando só para terminar, voltando ao assunto de conversar com Deus, né? Como se fosse um amigo, eu tive outras tribulações, né? Depois do que aconteceu com a Manu, né? Eu precisei voltar no CTI, não eu, tá, gente? É nenhum Rômulo. Meu pai estava internado, né? E do dia, eu lembro que os meus irmãos estavam fazendo de tudo para eu não precisar ir, mas eu precisei ir. Eles tiveram uns imprevistos e quando eu entrei lá dentro, quando eu precisei entrar lá, eu falei assim, cara, Deus, você acha que não já tá bom? Sabe? Você acha que você tá de sacanagem comigo, eu falei. Olhei pra cima, você tá de sacanagem comigo, porque é muito, você não tá vendo que é muito. Mas aí depois, quando essas coisas acontecem, eu penso assim, acho que Deus deve me achar muito. Pra não dizer outra coisa, né? Senão vai dar os pies. Deus deve me achar muito corajosa, muito assim, cara, essa daí, ó, ela aguenta. Mas também, né, que é. Agora eu falo assim, que é o resto perante o falecimento de um filho? Sabe? Eu falo assim, eu aguento qualquer coisa. Entende? O que é, sabe? Deve ser assim, minha filha, você já perdeu o que você suportou o bem mais precioso. Eu falo que eu perdi o melhor de mim. Eu perdi o melhor de mim. Eu lembro que no dia seguinte que tudo aconteceu aqui, nós estávamos no hospital. Aí eu estava sentado do lado de fora assim, estava com os cavaleiros dela, o irmão dela, a irmã. E aí eu, de fato, questionei a Deus. Por que a Isabela sempre passou por esses conflitos, essas tribulações? Eu também questionei Deus. Por que quando eu perdi a Manu, e quem me conhece, assim, o Rômulo não passou comigo por essas tribulações. Eu não conhecia o Rômulo, né? Uhum. Quando eu passei por muitas tribulações, e quando veio a Amanda, eu falei assim, epa, eu não vou passar por mais. Porque Minha calmaria chegou. Minha calmaria chegou. A minha vez de ser feliz chegou. Eu achava que eu nunca mais fosse passar por uma tribulação. E quando aconteceu, gente, desculpa, porque é impossível não se emocionar. Quando aconteceu, eu ficava assim, cara, se eu tenho que passar por tribulações, por que eu tenho que fazer o Rômulo sofrer? Sabe? Eu pensava assim, nossa, ele é tão bom pai, tão bom marido, tão isso, tão aquilo, tão bom, tão gente boa. Isso sou eu. Porque, assim, eu acho que algumas pessoas nasceram para sofrer mais do que as outras. Eu concordo. Eu concordo muito. Porque, assim... Falou Chuck Norris. Na minha família, tipo assim... Meu pai tem um monte de irmãos e... Cada um com sofrimento diferente, né? Às vezes, né? A gente acha que o nosso sofrimento é maior, mas cada um com seu sofrimento. Cada um tem a sua dor. Mas ele sofreu bastante. Dos 4, na minha família nós somos 4. Cara,
Mas eu costumo dizer que... E eu fico pensando, será que será que o Rômulo teria que sofrer também? Mas eu acho que Deus é tão maior que isso, que eu acho que ele não faria isso. Eu acho que a resposta está na mão esquerda de vocês. Não. Casamento. É um só. Não. É um É sonho. uma só carne. É uma só carne. E assim, Deus te deu o José, que aguentaria a sua cruz. Ele é o seu sirineu e ela é a sua sirineu. Então, assim, a gente falava esses dias atrás, né, que é abraçar a cruz, mas a cruz ela tem os espinhos, ela tem as gomas, ela tem aqueles machucados. Machuca. Falar que é fácil, não, gente. Olha, cada um tem sua história, cada um tem o seu passado, só que assim, é o processo. A gente está numa forja. Mas assim... É uma forja, a gente está se limpando, se lapidando. E esse processo no caminho é de purificação. Sim, né? É purificação. Porque E tem uma Vou coisa deixar o assim Rômulo que falar, tá, gente? É porque eu falo pra caramba. Não parece Então, não, mas eu falo mais que o Rômulo. E assim que eu levo, assim, eu já escutei isso, a gente é escolhido, de fato. Sim. como Jó, né? Como Jó. Então, mas eu agradeço a Deus de estar... eu agradeço a Deus de fato, assim, de estar vivendo esses momentos, porque a gente cresce muito como ser humano, de fato. É o propósito. E essa palavra aí tem um peso enorme, né? É o propósito. Propósito. A gente que frequenta a igreja, muitas pessoas acabam não levando, por causa do dia a dia, isso muito no dia a dia, de fato, buscar a Deus. E quando a gente passa por uma situação dessa, a gente acaba enxergando de fato, é na dor, né? Que infelizmente a gente aprende muito, né? E quando eu escutei isso eu fui conversar com o Padre Ives, né? E aí ele... Olha o Padre Ives aí de novo. Ó, o Padre Ives, eu amo o Padre Ives, ele sabe disso. Mora assim, no meu coração. Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela forma que ele se expressa em relação a tudo isso, da forma que ele enxerga. E ele fala, meu filho, cada um tem sua cruz, cada um sabe de fato. Então, ele fala assim, ó, pensa muito em Santa Teresinha, estou orando por vocês todo dia. Tem um milagre, tem um propósito muito maior na vida de vocês. Eu acredito nisso de fato. Sim. Eu acho não. Quando a gente usa como eu acho que a gente não acha nada, né? Mas assim, eu tenho certeza que aí vem o lado Chuck Norris aguentando, né? A cruz é individual, ela é intransferível, ela vem com o seu RG, título de eleitor, ela vem com a sua marca, né? E a cruz, ela nos aproxima de Deus e ela aproxima a gente dos nossos. E ela nos leva àquilo que Deus quer da nossa vida. É através dela que vocês vão ser melhores pais, sim, porque vocês não deixam de ser pais. É através dela que vocês vão ser melhores casais, sim, porque são aqui marido e mulher, é um pelo outro, sim. Entendeu? E como a Manu disse no dia, eu vou ser papai para sempre. Sabe? Ter essa docilidade de continuar e trazer Deus nesse mover e entender que a gente não sabe o propósito de Deus, mas a gente aguenta o processo. E no processo, o que vier, minha filha, é lucro. É lucro. O propósito é com ele. E lá na frente, quando ele chamar a gente vai entender o que ele quer. Sim. É engraçado assim que eu estava refletindo essa semana. A gente às vezes vê as pessoas colocando aquela expressão assim, zerei a vida, né? Conheci o artista X, zerei a vida. Desci as cataratas do Iguaçu, zerei a vida. E eu fiquei pensando em vocês essa semana com essa trend, né? Zerei a vida. Porque assim, querendo ou não, a partir do momento que se perde o filho, principalmente, né? É uma dor diferente, mas é um momento que você zera.
né? Você zera de verdade a vida. E eu acho que vocês estão zerando de uma forma muito assim sábia, sabe? Trazendo esse projeto, trazendo esperança para essas crianças. É o que eu te disse, aguenta coração na hora de entregar os brinquedos. Porque o que vocês vão ver ali de expressão, de olhar, de carinho, de agradecimento dessas crianças, de troca, é surreal. Não tem preço, entendeu? Quando nós decidimos, assim, já vinha uma coisa muito forte da gente, assim, a gente ajudava outros projetos, e a partir do momento que a gente decidimos, de fato, eu falei, Isabela, é uma responsabilidade muito grande. De fato você A gente tem um bolo me chamando isso. aqui. E tá muito bom. E aí, eu falei assim, mas, tá, vamos. Se for a vontade de Deus, é isso. Vamos ser muito com Deus. E a gente, até como a Isabela compartilhou, será que é o momento certo? Às vezes, não é que é o momento certo, é o momento que, de fato, Deus está apresentando pra gente. E ele vem no nosso coração e toca isso, ele acaba falando pra gente. E aí, logo no princípio pensei assim, cara, um ano atrás eu era Papai Noel da minha filha. Que Deus. Você é Papai Noel de muitas crianças. Uau. Então... Inclusive, muitas delas não têm pai, não têm mãe. E é isso que eu falo de fato, de ser pai. Assim, proporcionar para as crianças, de fato, um Natal não é o brinquedo, é o sentido de fato que é o Natal. O que representa o Natal. É o amor, o carinho, a atenção, que muitos deles não têm. Sim. Espero aquele momento ali. Até porque a Manu, ela gostava do Natal, mas ela gostava dessa coisa do reunir pessoas, sabe? Isso. Ela Confraternização. ela gostava disso, do unir. E o Natal tem muito isso, né? De unir pessoas, né? Eu falo que a Manu, ela veio pra unir, né? Eu falo que ela tinha esse dom, né? Então, Virtude, né? Liga de tudo, né? E, assim, eu vou dizer agora uma história que é história de vida da minha mãe. Quando você tem uma criança que, igual assim, os nossos filhos, a própria Manu, a gente consegue no Natal dar um presente para os nossos filhos. Né? Eu nunca dei um mega presente para os meus filhos, mas eu sempre dei um presente mínimo que agradasse, que eles queriam e tudo mais. E minha mãe, na infância dela, ela tinha 12 irmãos. Eles eram obrigados a trabalhar na roça. Trabalhavam na roça, sol, chuva e tudo mais. E no final, no Natal, eles ganhavam uma garrafa de Guaraná Caledônia. Que era muito gostoso, era. Maravilhoso. Mas o sonho da minha mãe era ganhar um triciclo. E ela via as outras crianças, que eram de família mais abastada, que não trabalhavam na roça, não faziam nada do que eles faziam e ganhavam o triciclo. Esses dias, minha mãe já está aí, passou dos 70. Esses dias ela virou para mim, eu não lembro o que foi, mas ela ia ganhar alguma coisa, ou ela ganhou alguma coisa, ela falou assim, não é o triciclo, mas... Eu falei, cara, o triciclo ainda está dentro da minha mãe. Marca. Então essas crianças, elas ganharem um brinquedo, para elas é muita coisa. É muita coisa. A gente não tem noção do que faz no emocional dessas crianças. Porque alguém olhou pra gente e agradou, deu um brinquedo, né? A gente sabe que o Natal é o nascimento de Jesus, a nossa prioridade máxima em celebrar o Natal é o nascimento de Jesus, mas a gente sabe que dentro da criança tem aquela expectativa, aquela esperança de que eu vou receber um presente também no Natal, né? Jesus é o meu primeiro presente, mas eu também quero um presentinho. Então, assim, realmente vai ser um momento com certeza sensacional. Aí eu queria aproveitar para vocês falarem, né, de como está essa expectativa aí dos últimos dias dos preparativos e também se no dia que vocês vão fazer a entrega, se as pessoas podem ir participar
Ou se vai ser um momento só de vocês mesmos? Como que vai ser? Então, no dia da entrega, nas creches que nós pegamos, né, o compromisso vai ser durante a semana. Então, assim, quem quiser pode nos ajudar. Mas, assim, lá vai ter as tias, porque vai ser os encerramentos, né? Eu não convidei as pessoas, porque o que acontece? Vai ser durante a semana, acredito que muitos devem estar trabalhando, mas se alguém quiser ajudar, nós estamos precisando de ajuda, né? Até para embrulhar, porque são muitos brinquedos, né? A gente não recebeu nem. Aí, ó. Achamos tarefa. Tá faltando ainda bastante brinquedo ainda, porque tô esperando receber. Assim, nós recebemos doações, acabamos. Tá em transporte ainda. Tem uma parte do outro lado também, né? Tem uma Então parte a lá gente do tá outro lado. separando. Eu tenho brinquedo em casa também. Até em casa tem brinquedo E de balão. assim, no orfanato não pode entrar, né? Assim, muitas pessoas, né? Vai ser durante a semana também, porque tem que ser uma entrega, uma visita acompanhada sobre alguém, com alguém da administração, né? Então é bem restrito, porque eles são crianças guardadas. Sim, tem segredos de justiça, né? Sim. Então, assim, tem todo. Mas, assim, mas nós pretendemos, dependendo da quantidade, se quem quiser doar, nós vamos estar recebendo brinquedos até o dia 13 de dezembro, né? Nos pontos de coletas. E se ultrapassarmos a quantidade, nós vamos distribuir numa comunidade. Uma não, várias, né? Se passar. Entendeu? Só que assim, eu prefiro ainda não divulgar qual é o bairro. Vamos ajudar essas comunidades a receber brinquedos, pessoal. Gente, cada pessoa que me segue doar um brinquedo. Vamos lá, a gente já dei essa dica, hein? Olha aí, pessoal. E vocês comentaram também que vocês pretendem mais pra frente fazerem outras iniciativas. Já tem aí na cabecinha o pensamento do que seriam essas outras iniciativas? Então, Tô acabando com a tua pauta. o que nós... Fica tranquilo. Eu estava tremendo. Tá seguindo, tá fluindo. Segue foi. O projeto que nós queríamos no inicial mesmo era fazer o seguinte: se a gente tivesse um espaço, parceiros, a gente não tem o espaço, mas nós iríamos tivéssemos parcerias assim, com dentistas ou médicos, nós levaríamos só as crianças, né? Para poder tratar os dentinhos, né? Cuidar um pouquinho da saúde. Esse seria o projeto. E também a gente queria montar um espaço, não sou professora, tá, gente? Nem de balé, nem nada. Mas eu queria montar um espaço para crianças, para as meninas aprender balé, porque a Manu fazia balé. Mas eu não tenho espaço, não tenho a parceria, ainda não tenho, né? Ó. Quem sabe depois disso. Tias de balé, por favor, entrem em Mas contato. esse seria o projeto inicial. Como a gente não tem esse não deu tempo também ainda, né? De a gente. Também as pessoas estão sabendo agora qual seria a ideia inicial. Eu pretendo, a partir de janeiro, ver se eu consigo doações de tecido soft, né? Para poder fazer pijamas para as crianças no inverno. Perfeito. Mas eu teria que começar em janeiro para poder. Soft. De soft, porque é mais quentinho, né? E doações de leites pro inverno. Sabe? Porque criança quentinha e com leite, né? Tudo de bom. Gente. Então, assim, esse seria um dos projetos. Na Páscoa, eu pretendo arrecadar caixas de bombom e eu queria também... Olha, gente, se eu deixar... Segue. Vai. Se deixar, vocês vão ficar falidos de tantas doações. Mas eu queria também fazer de calçados para colégio. Sim. Mas isso dá um pouquinho de trabalho, porque eu preciso
de números, né? De numeração, sim, né? sim. Mas assim, não pense também que o brinquedo também é fácil de fazer, porque a gente precisa saber ter uma noção mais ou menos de idade. Mas assim, o de calçado também acho interessante. Sim, porque a gente não faz ideia do que uma criança carente passa. A gente não faz ideia. Então, Sim. assim, fantásticas as iniciativas, né? E a gente está junto aqui com vocês para divulgar o que vocês precisarem. Para embrulhar presente, temos a grade. Pois é. Vai ser muito bom para minha ansiedade. Eu ficar ali devagarzinho, vai ser perfeito. Preciso. E assim, só agradecer, né, por essa iniciativa de vocês, né, por se doarem para outras pessoas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Quando você fala de fazer pijama e leite quente, o que vinha na minha cabeça era aconchego. Sim. Porque assim, eu compro pijama de soft pra mim. Pra mim, eu fico um Teletubbies, literalmente, de cima e embaixo, de azul. E é exatamente isso, sabe? E a gente poder passar pro outro aquilo que a gente quer sentir. Quando você fala do balé, poxa, a Manu gostava de balé. Então você trazer uma... Gente, a gente consegue muito isso, consegue sim. Então vamos ajudar, vamos chegar junto. Tecido soft, professoras de balé, por favor, entrem em contato, a gente consegue. Poxa, vamos tocar assim. Eu acho que fazer a diferença na vida de alguém só está em começar, e vocês começaram. Sim. Isso que é o importante. Fazer a diferença na vida de alguém está em começar. Sim. Fazer diferença na vida de uma criança, ele vai se tornar um adulto melhor. Sim, com Sim. certeza. Sim. Se você para pensar, às vezes a gente vê as pessoas falando, por exemplo, Rebeca Andrade, não sei quem. Quantas pessoas começaram e conseguiram evoluir, conseguiram realmente botar seu potencial para fora, Sai da realidade, porque teve né? um empurrãozinho, né? empurrãozinho, teve um projeto. Alguém acreditou. Alguém acreditou. porque Alguém teve um olhar, é isso. aquele olhar, assim, não. A criança ela isso, precisa sonhar, né? No Sim. meio tentar sonhar no meio das dificuldades. Sim. Porque a criança sonhadora e que ela consegue alcançar os sonhos dela, ela se torna um adulto ou um adulto sonhador, né? Um adulto sonhador, ele conquista muito mais coisas. Sim. Sai da caixa, né? E se Sai torna da um caixa. adulto grato. Grato. Porque assim, às vezes a gente para pra pensar, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive... Não, mas você teve aquilo que Deus permitiu que tivesse, mas assim, quando a gente consegue alcançar outras pessoas, as pessoas se tornam gratas. Porque lá atrás, a tia Isabela, o tio Rômulo, a tia Graça, sempre tem o tia, né? O tio isso, o tio aquilo. E essa emoção é muito bonita, porque assim, a gente sempre vai estar guardado na memória de crianças, porque fizeram a diferença na vida delas. E assim, a gente queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo essa partilha de vida de vocês com a gente, esse testemunho maravilhoso. Acredito que... Vou falar por mim agora, Grazi, depois você fala por você. Quando eu estava preparando esse podcast, a pauta, eu lembrava muito de um cara do Instagram que perdeu um filhinho e ele falava assim, 50 maneiras de tratar uma criança. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Não, eu não vi. Nossa, o cara, ele perdeu o filho por uma doença e assim, ele falava 50 maneiras de tratar uma criança e ele vai ditando as 50 maneiras. A história de vocês me fez olhar todos os dias para os meus filhos diferentes. Todos os dias. Mais amor, mais paciência, mais paciência. Mais entrega, mais aconchego, sabe? Dessa intensidade que você realmente falou, do tipo, cara, eu viveria tudo de novo. Porque isso é seu, é coração, é sentimento, é amor. Então, eu agradeço de verdade a sua partilha, a experiência de vocês, porque por trás de toda a camada da Mulher Maravilha, do Homem de Ferro, do Chuck Norris e do Rambo, existem pessoas de carne e osso, que sentem, que sabem
o quanto que tem que lutar consigo mesmo para poder continuar a caminhada. Então, assim, eu agradeço muito do fundo do coração e saiba que tudo que nós pudermos ajudar, agora eu falo em nome de nós. Nós estaremos aqui divulgando, embrulhando o presente, buscando o presente se for necessário, levando o Papai Noel, buscando a Mamãe Noel, e vai se lá como se for. Mas assim, obrigado por ressignificarem o sentimento de vocês, obrigado por ressignificarem a Manu, trazerem ela palpavelmente para o próximo. Obrigado por estarem sentados nessa mesa conosco, contando a vida de vocês, nos deixarem entrar na história de vocês. Né? Obrigado, assim, do fundo do coração. Muito obrigado mesmo. Assim, lógico que nós, né, gostaríamos de estar aqui, não nessa situação, né? Sim. Mas foi o que foi dito, né? Que precisa ressignificar, né? Nós precisamos... Quando eu falo muito isso, que quando a gente tem um filho, por que você acorda todo dia? Por que você levanta para trabalhar? Então, quando a gente perde um filho, a gente perde isso. A gente não sabe por que a gente levanta. A gente não sabe por que a gente tem que trabalhar. Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que ter mais dinheiro? Eu não tenho com quem gastar. Eu não tenho com o que gastar. Entendeu? Isso faz uma diferença total, né? Mas só vai entender quem já tem um filho. Ou quem já perdeu um filho, né? E é isso, a gente procura todo dia recomeçar e ressignificar o nosso dia a dia. Né? E com esse projeto é isso. E assim, antes de agradecer a vocês, eu gostaria de agradecer as pessoas que até o momento nos ajudaram, né? Que doaram os brinquedos. Alguns pediram para eu não falar o nome, outros estão ajudando sem precisar falar. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por ajudar a dar um pontapé inicial ao nosso projeto. E acreditar, né? E acreditar, né, de fato, né, porque pela confiança, né, em nós, né, aqueles que nós não pedimos dinheiro, mas teve umas pessoas que doaram dinheiro e confiaram que nós vamos comprar os presentes, né? E tudo está sendo feito, tudo será... Os que eu puder filmar serão filmados, né? Vocês sabem que crianças a gente não pode filmar e ficar postando. E muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu gostaria também de agradecer, né, a Deus por ter posto a Grazi e a Ariane. Quase ali lá. Assim, 100%. assim, novamente na minha vida, né? Porque eu estudei com a Grazi. Eu já conheci a Ariane também da igreja, né? Da época de grupo jovem, né? Ela e a irmã dela. E assim, Deus coloca as pessoas na nossa vida, né? Ou faz reencontros na hora certa, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por escutar, assim, compartilhar, né? de compartilhar a nossa história, né? A nossa vida. Nós não falamos nem 10%. Nem 10% do que a gente tem para falar, né? Mas isso seria para um outro tema, um outro podcast, né? Vai ter segundo tempo, relaxa. Vai ter, mas a gente volta. E estamos aí, né? Estamos arrecadando brinquedos até dia 13 de dezembro. E foi o que eu falei, né? Se cada um que me segue doar um brinquedo, eu poderei ajudar 1.000 crianças. Mais de 1.000 crianças, na verdade. Hoje eu postei lá no nosso Instagram, para quem segue a gente no Instagram, é o seguinte: que o maior motivador de uma pessoa é o amigo. Uhum. Que o amigo ele tem a capacidade de pegar, curtir, compartilhar aquela parada toda. Se a gente viaja, 300 pessoas seguem, curtem. Verdade. Se a gente posta lá que ganhou, 400 curtem. Galera, vamos apoiar um amigo.
Vamos apoiar, vamos lá, todo mundo. Se cada um der um brinquedinho, cara, vai fazer diferença na vida de um monte. Então, assim, Muitas. mas muita Nossa, porque coisa. assim, depois que você entra no projeto, você vê como tem criança. Muitas crianças, né? Então, vamos fazer a diferença essa semana, vamos dar um levante, vamos dobrar essa meta, vamos triplicar essa meta. A gente consegue. A gente consegue muita coisa se a gente se unir. Bambu sozinho quebra, bambu junto não. Não, Então, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais E fortes. podemos ajudar muita gente. Com toda certeza. Gente, muito obrigado. Grazi, muito obrigada por mais um dia. Deus salve, Quero América. agradecer muito a vocês. E assim, vou dizer uma coisa, eu conheço Isabela, mas não conheci o Rômulo, né? É igual aquela palavra lá de só te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje eu quero saber, né? E eu queria dizer assim, que aqui tem um José. Senti isso, aqui tem um José, um cara assim, tranquilo, de oração. Olha, eu tô vendo uma parte do José. até o momento, eu tô sabendo que eu achava que como é que é o O nome? meu esposo, que era outro José também. Que era outro É um José também, colérico. sim. O Romulo engana bem. É um José colérico também. Eu tenho uma forma de lidar com as coisas assim. Tem momentos na vida que de fato você tem que ser positivo. É uma personalidade muito forte, assim. Meu esposo é exatamente assim. Então, Mas o tempo todo, né? Eu às vezes tô careca. E ele tá Pleno. mas eu aprendi muito assim nesse momento que após o falecimento da minha filha, as coisas, mesmo a gente planejando, tá no controle de Deus as coisas. A gente não tem controle de nada, nem de controle remoto. Acabou a pilha, meu filho, você vai ter que levantar. Tem coisa que foge da nossa, assim, não é controle, da nossa forma de lidar. A gente não consegue planejar. Não consegue. Então, Foge assim, escorrega, né? Escorrega. Pior que quiabo. Escorrega da escapole da nossa mão. Até contar uma situação que aconteceu ontem, Isabela, assim, a gente está vivendo dia após dia, de fato. E eu sempre, toda vez que eu pego me pensando em momentos de... A gente é ser humano, de dor, de tristeza, eu paro e eu peço muito a Deus sabedoria. De todo momento. Eu posso estar em qualquer lugar. Então, a Isabela sabe muito bem como eu tenho essa visão e o quanto eu acredito que Deus está em qualquer momento, qualquer hora. Então, ontem ela teve a recaída dela, eu sou muito claro em relação a isso. Entende? A gente não tem poder de nada, só Deus. Então, eu penso dessa forma, às vezes ela está indo para assim, você tem uma fé muito forte em relação a isso. Isso não é Deus que me dá. Deus que me deu, assim, me deu esse poder de fato. É uma coisa até inexplicável. Mas às vezes tudo que eu estou passando. Sim. É duro, tem dia que eu caio. Mas é caminhando que você aprende, é caminhando que a gente chega no objetivo que Deus quer pra gente. A santidade. Isso E assim, aproveitando, né, gente? A gente fala muito, né? Mas assim, eu gostaria de deixar uma mensagem. É recente ainda o nosso luto, mas tem sempre alguém ou se inspirando na gente ou começando um luto agora. Sabe, não é errado você chorar, não é errado você gritar, não é errado... Se tiver vontade de quebrar alguma coisa, quebre. Se tiver vontade de gritar, grite. Mas viva o seu luto, sabe? Sinta ele, porque é muito importante isso. É necessário. É necessário, sabe? Eu fui uma vez... E mesmo o fato de você estar assim, não é falta de Deus, não é que Deus não esteja do seu lado. Você tá triste, você precisa disso, sabe? Você precisa sentir.
eu fui uma vez na psicóloga e eu contava um assunto para ela. Ela falou assim: posso te fazer uma pergunta? Você já se permitiu chorar ou sentir? Eu cheguei para ela assim: você já se permitiu sentir? Ou você está sempre tapando o sol com a peneira? Não, eu nunca me permiti sentir. Isso está te levando para o fundo do poço. Me levam. Sinta. Então, assim, a sua dica é importantíssima. Gente, sente, é importante sentir. É importante gritar, é importante, às vezes, dar uns murros na parede e pôr para fora, porque, assim, somos É um reais. sentimento vivo. Exatamente. Sim, É, sim. exatamente. Somos humanos, né? E hoje eu conversava uma coisa com uma vizinha minha. Gente, isso porque nós estávamos... Estava, né? Despedindo, acréscimos. Acréscimos. A Paty não tá aqui para levantar a placa. A gente, assim, conversava, aí ela falando das situações que ela passa, que são bem parecidas com as minhas situações. Ela veio comigo assim: Grazi, eu tô levando tanta pancada que eu tô cansada de ser resiliente. E eu partilhava isso com a Ariane no carro. Aí quando eu falei com a Ariane fez assim pra mim, né? Somos duas. Porque cansa ser forte. Sim. A gente com a resiliência, a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você vai ressignificando. Ressignifica isso, ressignifica aquilo. Chega um ponto que você não consegue, porque te falta força. Né? O importante é você ressignificar, mas buscar onde se reabastecer. Né? Porque existe um fato que às vezes a gente suporta tudo por todos. Suporta tudo por todos, mas não vê ninguém, abre aspas para isso, tá, gente? Que isso tem que ter uma cautela muito grande para falar. Mas não vê ninguém suportando um pouquinho as nossas misérias. Porque somos miseráveis. E quando a gente se abre para falar que é miserável, a gente joga a capa, a gente joga a roupa, a gente expõe as nossas sujeiras, a gente expõe a nossa lama e permite ser curado. Quando a gente bota que a gente é miserável, a gente permite a cura. Agora, quando a gente está naquela resiliência, sou forte, sou resistente, sou isso, sou aquilo, para que eu vou pegar e cuidar da Grazi se ela aguenta tudo? Para que eu vou cuidar da Isabela? Para que eu vou cuidar do Rolo? As pessoas acham que a gente não precisa ser cuidado. Exatamente, mas nós precisamos ter esse olhar conosco. E aí eu fui um outro médico que me perguntou: e quando você parou para olhar para você? Você se enxergou ou enxergou o outro? Poxa, eu só tô tomando lapada de médico, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu falei: doutor, tô enxergando. Então começa se enxergando. Porque a partir do seu enxergar com você, você consegue enxergar o outro. Primeiro você. Depois o outro. Eu converso muito com a Isabela. Eu acho que antes de não ser egoísta nem nada, é cuidar de nós mesmos. Sim. E assim, no momento que você está ajudando o próximo, é um momento de amor, mas sim, em que momento você está vivendo? Sim. Uma coisa que eu achei muito legal assim, de vocês vocês foram no PHM, não foi? Fomos. Sim, eu acho que foi um mês depois. Foi. Eu vi depois de uma postagem dele. Vi agora recente, você colocando. Quando eu vi a foto, acho que nas suas redes sociais, vocês indo ao PHM, eu falei: caraca, eles estão indo no caminho certo. Sim, quando nós retornamos, a Manu, ela faleceu no dia 14, aí o PHM foi um mês depois. Foi um mês depois. Foi um mês depois. Aí o velório, tudo foi no dia 16. E no dia 18 a gente estava no grupo de oração. Sim. Aí a gente gosta muito do grupo de oração da Imaculada, né? Da Reta. Da Reta. Tô até sentindo falta, tá, gente? Mas eu vou voltar, tá? Mas assim, eu me ofereci para ir na frente para agradecer ao pessoal, as pessoas que oraram e rezaram, né? Mas não é fácil, mas foi muito importante ter ido no PHM. Foi muito bom, muito... assim, tu sente... Nós estávamos coisa... assim, precisando. Assim. E a Canção Nova te abraça. Abraça. Né? Você chega naquele lugar, você sente. Você entrou no portão, você sente uma paz. Eu comentei até com a Isabela. É impressionante. Na hora que a gente estava indo embora, Isabela, não tem um pozinho pra gente ficar aqui, não?
Foi pra cá. Vamos ter uma barra. Lá é Cara, excelente. É excelente. Eu fui pro. Eu te entendo perfeitamente. É assim, é um local que te faz viver, assim, muito. É a Deus, fonte, né? Você tá ali, é como se você estivesse numa fonte que jorra. Todo o sacrário é fonte, mas ali é uma forma diferente. Você É uma entende forma diferente. a importância da oração, Muito. da intercessão, porque ali eles rezam E da e intercedem importância- o tempo todo. E da importância do Espírito Santo. Né? Sim. A gente, inclusive, O Espírito Santo ele tem o poder de Transformar tudo. transformar, A de primeira renovar, missa- né? a primeira missa de um mês foi da Manu, foi lá, celebrada lá. Ah, é. Nós Na despedida, na celebramos na missa de encerramento. igreja lá em cima. Padre de Misericórdia. É, Poxa, meu Deus. foi lá. Lá. E, Não assim, poderia ter lugar melhor. É. Né? Sentir a misericórdia de Deus ali jorrando sobre vocês, renovando, dando nova força, novo ânimo. Não tem. Mas foi um momento assim, que eu guardo e vou ter oportunidade de ir várias vezes. E quem, assim, de fato, quer ir, vá. É uma sensação Mas sim, gente, inexplicável. também vocês vão se sentir jovens lá, porque dá muitos jovens. Ô, Glória. E anda para um lado e anda para o outro. Eu lembrei na época de que eu era jovem, meu Deus. Perrengues todos temos. Excursão, não tem jeito. Mas ali, assim, você tá com 150 mil pessoas e ao mesmo tempo você tá sem ninguém. Mas assim mesmo. a Grazi falar isso é interessante, que eu fui num evento lá, tava lotado aquele rincão. E no final era um refletor em Jesus e eu. E tipo assim, lotado, Sim, lotado, você- lotado. Eu e É ele. você e Deus. E quando eu tava vendo, eu já tava andando e foram atrás de mim, porque eu tava indo. E aí me seguraram, eu, solta, gente, sai daqui. E eu fui indo na direção dele, e quando eu vi, cara, eu tava ajoelhada ali no pé de Jesus. E eu não sou de fazer isso na minha paróquia. Eu vou fazer isso, pelo amor de... Eu morro de vergonha, né? Pra quem não sabe, eu sou tímida. Vou contar, vou tentar convencer alguém. E eu fui, né, nessa coisa, e na hora que eu tava... Sabe quando eu tava diante de Jesus, mas eu tava só prantos, era só lágrima, o ranger, aquele choro que sai mesmo daqui. Era eu e ele. Cara, não tinha ninguém do meu lado. Era eu e o meu amigo, o meu amado, sabe? E é surreal você ver isso. A canção nova é surreal, é isso mesmo. É pra assim do céu, né? Gente, enfim, Finalizando. só queria dizer para vocês uma coisa antes da gente encerrar. O dia que a gente fez aquela postagem, que foi até uma brincadeirinha do Chuck Norris e do Rambo, o comentário que eu vi lá foi da Isabela. Quando eu vi o comentário da Isabela, tipo assim, concordando com a situação, eu falei, cara, ela entendeu o propósito desse podcast. Realmente é isso, e a gente está aqui com as nossas limitações, com as nossas misérias, com as nossas dores, as nossas lutas, as nossas fraquezas, mas um segurando a mão do outro. Né? Continuando. E lembrando que aqui é um local onde os grãos de história dão sabor à vida. Então, cada grãozinho da nossa história, da história de vocês, dá sabor à nossa vida também. Tá bom? E Muito obrigada. o Superdose essa semana, a gente falhei, fui moleque e não trouxe o nosso Superdosinha. Tô sentindo falta. Tô sentindo falta. Mas a superdose de hoje é. Mas top. a Superdosona veio através. Toda a palavra de Deus. Saí igual uma doidinha agora fazendo isso. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade, comprovada, produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É essa a palavra que a gente tem para essa superdose da semana. A esperança não engana, não se cansa. A esperança, ela está aqui. E, independente de qualquer tribulação, Deus está à frente de tudo. A tempestade vai passar. Vai passar. A tempestade já está passando. E Jesus está no nosso barco.
O mais importante é isso. Gente, muito obrigado por tudo. Padaria Master Pão. Agora nós vamos comer. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Obrigada, tchau, Isabela. pessoal. Vamos até a próxima semana. Cadê o nosso tintim aqui com as canequinhas, ó? E a gente fica aqui com um café maravilhoso. Gente. Infelizmente, vocês não podem comer aqui. Mas estaremos em qualquer praça, breve, hein? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Voltamos aqui para o nosso momento. A gente ia ficar sem participar da campanha jamais. Obrigada, gente. Bom, pra vocês, Viu, gente? Olha. É um embrulhão porque tem vários aí dentro, tá bom? Muito Pra obrigado. vocês. Muito obrigada. As crianças Deus agradecem. te abençoe muitíssimo e vai só multiplicar. Levantem, gente. Vamos lá, vamos ajudar. E assim, esse sentimento de doar, de fazer, eu sei porque eu via no olhar da minha filha, enquanto isso para ela é sensacional de ver o Papai Noel. Às vezes até falava assim, a gente comprou aquele brinquedo, minha filha quer um brinquedo simples, né? Um brinquedo simples, não importava o brinquedo. Às vezes ela queria uma coisa assim, que a gente mensurava na nossa cabeça, vamos ver esse brinquedo para Manu. No final, a gente perguntava para ela, onde que é o que? Eu acho que ela queria boneca de passagens. Não. Ela tem cheio disso. É a boneca que menos. É que eu vou fazer nada.